Boa noite. Conheci o canal de vocês e após acompanhar por um tempo, resolvi mandar um relato que aconteceu comigo por volta de 2007 ou 2008, quando eu era criança. Me chamo Felipe e tenho 25 anos, e na época tinha por volta de uns 10 anos. Eu estava de férias na casa da minha avó e por algum motivo estava de castigo, sem poder jogar no notebook, lá do meu pai, e por isso estava muito irritado. Sempre fui uma pessoa rabugenta e costumava ficar praguejando minhas frustrações ao vento. Um dia minha avó e meus pais saíram para ir ao mercado. Eu fiquei sozinho em casa. Então liguei o notebook para ouvir música, porque era a única coisa que tinha permissão para fazer. A partir de um certo momento, comecei a me sentir observado e muito acuado, ao ponto de me sentir ameaçado e não saber pelo quê. Depois de um tempo, olhei para trás e vi uma coisa que me assombra até hoje. Uma velha horrível, vestida com um vestido preto. Ela não tinha pés. Tomei coragem, abaixei a cabeça, tomei impulso em direção à porta e passei por ela em direção ao corredor. Para o meu desespero, ela estava no quarto da minha avó, me olhando fixamente, do mesmo jeito sinistro. Não importava o cômodo que ocorria. Ela estava lá, me olhando com aquele sorriso psicótico. Nisso, eu surtei. Peguei 2 facas na cozinha e comecei a gritar, porque ela começou a se aproximar de mim. A minha sorte foi que minha avó chegou nessa hora com meu pai. Ouviram meus gritos da rua e vieram correndo. Eu não sei o que era aquela coisa, mas sei que demorou muitos anos até que a imagem dela parasse de assombrar os meus pensamentos. Boa noite, meu nome é Andressa, moro em São Paulo, no bairro Rio Pequeno. Sou inscrita no canal, mas o que vou relatar não aconteceu comigo. A experiência foi contada por minha mãe Janaína e aconteceu há cerca de 30 anos atrás. No ano de 1992, a minha mãe conseguiu um serviço para trabalhar como cozinheira em uma casa que ficava no Alto de Pinheiro e pertencia a uma família espanhola, cujo sobrenome era Santiago. A família tinha chegado há pouco tempo no Brasil e aos poucos minha mãe foi se acostumando com eles e só deixou de trabalhar na casa no ano de 2010, quando eles retornaram para o seu país de origem. Mas na casa, propriamente dita, eles não ficaram morando nem um ano, pois as coisas que aconteciam lá era de dar medo em qualquer um. A minha mãe não dormia no serviço. Ela chegava todo dia antes das 6 horas da manhã e voltava para casa depois das 5 horas da tarde. Nesse caso, ela deixava a janta pronta e Dona Dolores se virava com o resto do serviço, pois a família era pequena, apenas o casal e um filho pequeno. A casa era bem grande e além dos cômodos dos patrões, havia uma pequena suíte, que era a dependência, e geralmente no meio da tarde a minha mãe deitava na cama e ficava descansando um pouco. Além de minha mãe, tinha outra empregada. Era uma moça que se chamava Juleide. Na época, ela ajudava minha mãe na cozinha, mas também fazia a limpeza da casa e do jardim e cuidava das roupas dos patrões. A primeira vez que minha mãe viu algo de sobrenatural foi no mês de junho daquele ano. Após Dona Dolores e o filho almoçarem, minha mãe lavou a louça, limpou a cozinha e foi para a dependência descansar um pouco, como era de costume, pois logo depois faria a janta. A minha mãe deitou e acabou pegando no sono leve. Porém, minutos depois, ela acordou com alguém puxando seu pé. Na hora, ela ainda pensou que fosse a Juleide, mas quando abriu os olhos, viu apenas uma mão pequena. Ela deu um pulo e sentiu que alguém se escondeu embaixo da cama. Penando que fosse o Miguel, ela deu risada, mas quando ela olhou, não tinha ninguém no quarto além dela. Por isso, ela levantou e saiu apressada para a cozinha. Através dos vidros da janela, ela viu Juleide limpando o quintal. Na hora, minha mãe sentiu a vontade de falar para Juleide o que tinha acontecido. Porém, com medo que ela não acreditasse, a minha mãe preferiu não falar nada com ela, e nem com os patrões. No outro dia, quando chegou na casa, ela foi preparar o café da manhã.
Então, a minha mãe colocou água para ferver. Quando ela se virou, viu que o fogo estava apagando. Ela foi verificar e percebeu que o fogão estava desligado. Ela ligou o fogo novamente, se sentou em uma cadeira e ficou esperando a água ferver para fazer o café. E mais uma vez o fogo apagou. Ela teve a certeza que viu a sombra de alguém passando rapidamente na cozinha e descobriu que alguma coisa girou o botão que ligava o fogo. Minha mãe se arrepiou toda, fez o sinal da cruz e ligou novamente o fogo. Só que dessa vez ela ficou segurando o botão. Então tomou um susto, pois a torneira da pia ligou de repente e quando olhou para trás, viu novamente alguém correndo e entrando no corredor que dava acesso à dependência. Ela não teve coragem de ir atrás. Permaneceu na cozinha e poucos minutos depois, o Sr. Alejandro desceu para tomar o café. Como sempre ele fazia, cumprimentou minha mãe, mas percebeu que ela estava nervosa. Então, ele perguntou se ela estava se sentindo bem. Ela disse que sim, e mais uma vez ela omitiu o que viu. Daquele dia em diante, as manifestações se tornaram diárias. As gavetas dos armários se abriam, a torneira da pia ligava e desligava sozinha, copos caíam da cima da mesa e passos como se alguém passasse correndo. Mais ou menos um mês depois que ela teve a primeira experiência, no período da tarde, a minha mãe estava descansando no quarto da dependência. Então, o pequeno Miguel, filho do casal Santiago, que tinha 7 anos, bateu na porta. A minha mãe perguntou quem era. Ele disse que era o Miguel. Então, perguntou para minha mãe se ele tinha visto um amigo dele. A minha mãe ainda pensou que fosse algum amigo que tinha vindo brincar com ele. E por isso, ela perguntou quem era o amigo. Então, ele pediu que ela baixasse e cochichou no ouvido da minha mãe. O meu amigo que mora aqui no teu quarto, ele brinca comigo todo dia. E agora mesmo a gente estava brincando no jardim. Mas um homem feio apareceu no portão. E quando a gente viu, ele se escondeu. E depois correu e entrou aqui na casa. Mas o homem já foi embora. E agora eu vim avisar que ele já pode sair para brincar comigo. A minha mãe ficou sem reação e, como sempre, foi muito católica. Se agarrou no terço e se pôs a rezar. Depois saiu do quarto e foi até a sala. Se encheu de coragem e falou para Dona Dolores o que estava acontecendo naquela casa. Dona Dolores ainda perguntou por que a minha mãe não falou isso antes. Na hora ela ficou sem jeito, mas confessou que teve medo de contar e Dona Dolores e Sr. Alejandro não acreditar e pensar que ela fosse louca. Dona Dolores chamou o Miguel e falou que queria saber mais sobre o seu amiguinho. Ela perguntou qual era o nome dele, quantos anos ele tinha e como era ele. Na hora, o Miguel focou em olhar para a cozinha. Abaixou a cabeça e não falou nada. Porém, naquela hora, eles ouviram um barulho e quando foram verificar, alguns copos estavam no chão, a torneira ligada e havia ainda um cheiro de gás. Quando minha mãe olhou para o fogão, as bocas estavam todas ligadas, com o gás escapando. Elas desligaram o gás e na mesma hora, Dona Dolores chamou minha mãe, a Zuleide, pegaram Miguel e saíram da casa, pois temiam por suas vidas. Ele não acreditou. Em todo caso, pediu que elas fossem para um shopping e quando ele saísse do trabalho, pegaria elas lá. Quando foi por volta das 5h30, ele passou no shopping. Como já tinha passado na hora do expediente, ele deu uma carona para minha mãe e também para Zuleide, e depois foi para sua casa com Dona Dolores e o pequeno Miguel. No outro dia pela manhã, quando a minha mãe chegou, abriu o portão e deu a volta na cozinha. Viu-se seu Alejandro e Dona Dolores sentados em volta da mesa. Ela estranhou, pois sempre que chegava os patrões ainda estavam dormindo. Quando olharam para o rosto deles, notou que haviam olheiras e uma expressão de cansaço nos dois. Minha mãe perguntou como eles passaram a noite. Dona Dolores falou, acordada. Ela disse que algo ficava correndo no corredor dos quartos, batendo nas portas e dando risadas, e por isso eles mal pregaram os olhos. Em todo caso, minha mãe terminou de preparar o café. Alejandro foi para o trabalho e Dona Dolores foi arrumar o Miguel para levá-lo na escola. Nesse meio tempo, Zuleide também chegou e ficou apenas duas na casa.
Zuleide foi para a dependência trocar de roupa. Então a minha mãe ouviu um grito desesperado. Ela correu para ajudar. Então ela viu o menino de mais ou menos 10 anos, em pé, no canto do quarto. Porém, ele tinha um sorriso macabro e conseguiu falar algumas palavras. Ele disse: "Vá embora da minha casa." Em seguida, ele desapareceu bem na frente das duas. Minutos depois, Dona Dolores chegou à casa. Minha mãe Zuleide falou que tinha visto o menino e o que ele disse, que a casa era dele. Aquela manhã foi bem tensa, pois elas ouviram passos, risadas, alguns quadros caíram da parede, mas o pior de tudo foi quando minha mãe notou que a água da torneira estava suja e fedendo. Então, minha mãe falou que não ficaria ali de maneira alguma, pois a cada dia que passava, o menino se tornava mais agressivo. No mesmo dia, os patrões foram para um hotel, deram semana de folga para minha mãe e Zuleide, e na outra semana se mudaram para outra casa no Itaim. Nessa casa nova, minha mãe Zuleide trabalhou com eles até o dia de retornarem para a Espanha. Esse foi o meu relato. Uma boa noite a todos.